Vamos agora finalizar a nossa ordem de produção. Bom, logado aí no sistema, aqui no menu lateral, você pode vir aqui em ordens de produção e fazer o filtro das ordens de produção que estão no status aberto. Então eu tenho aqui algumas ordens de produção nesse status. Vou clicar aqui na primeira, clica no botão editar. Aqui a gente tem um pouquinho da ficha dessa ordem de produção. Então ele mostra aqui a ordem de produção, a data da criação, data estimada, o status dessa ordem de produção. Aqui eu tenho também as etapas da minha linha de produção e aqui os meus insumos. Eu posso a qualquer momento clicar aqui no editar e alterar o valor unitário para esse insumo. Lembrando que a soma dos insumos, a soma do custo dos insumos é o custo do seu produto acabado, quando for finalizado. Bom, eu vou iniciar então aqui o corte do tecido. Você pode iniciar aqui a etapa. Quando você inicia a etapa, automaticamente o status da minha ordem de produção ela fica aqui em andamento e também mostra aqui um botão para finalizar a ordem de produção. Você pode aqui finalizar essa etapa. Você pode iniciar a próxima etapa. Finalizar a etapa. Se quiser, aqui no acabamento, finalizar a etapa, você pode também. Então não precisa iniciar para poder finalizar. Você já pode colocar aqui como finalizado. Bom, eu tenho um custo aqui então desses insumos. Poderia adicionar aqui novos insumos para minha ordem de produção, mas o que eu desejo agora é finalizar essa ordem de produção. Um detalhe bem importante é que quando a gente finaliza a ordem de produção altera para o status finalizado e é criado um recebimento para eu poder dar entrada nesse item. Mas o recebimento ele necessita de um fornecedor. Então vamos aqui no menu lateral, em financeiro, fornecedores. Aqui eu tenho os fornecedores, tem esse fornecedor aqui, IDWorks demonstração. Eu vou clicar aqui. Note que ele é um fornecedor com a categoria de produto. Você vai marcar aqui como padrão recebimento. Perfeito. E vai dar um salvar. Quando eu finalizar a minha ordem de produção, o item ele vai criar para esse fornecedor. Então ele vai criar o recebimento para esse fornecedor. Então vou voltar aqui na minha ordem de produção. Vou clicar em finalizar a ordem de produção. Confirma finalizar essa OP. Sim. Nesse momento, ele está dando saída nesse item aqui, que é o tecido, e ele está dando entrada nesse produto aqui. Perfeito. Ele criou aqui o recebimento. Note que o recebimento está com o status aberto ainda. E vamos dar uma olhadinha nesse produto aqui. Então esse produto ele ainda continua com a quantidade zerada. O armazém, você vê aqui que também está zerado, mas eu tenho 2 unidades em recebimento, que seria esse status aqui que está em recebimento. Provavelmente deve ter outro, porque aqui eu só tenho uma quantidade. Então eu vou finalizar aqui. Prontinho. Perfeito. O status aqui irá mudar para finalizado. Eu tenho aqui o custo, aquele custo que nós colocamos na OP, e ele já vai entrar com esse custo. Deixa eu clicar aqui de novo no produto. Então, o produto agora eu tenho uma unidade. Se eu clicar em armazéns, eu vou ter um em recebimento e um em estoque físico. Então, aqui nós finalizamos o recebimento. Vou fechar aqui o recebimento. Vou clicar aqui então na minha OP. E a OP está finalizada. Bom, eu vou pegar uma nova ordem de produção.
Então eu tenho aqui, ó, só atualizar aqui, ele vai deixar só 3 aqui agora. Vou clicar aqui para mostrar uma outra informação para vocês. Então, por exemplo, eu tenho esse tecido, quando você adiciona o item dentro da ordem de produção, ele já fica aqui reservado, ele fica aqui em produção. Então eu tenho aqui, ó, 6 unidades em produção. Como eu não tenho quantidade física, ele vai deixando meu estoque negativo, tá? Então tem 6 unidades, por quê? Porque eu tinha 4 ordens de produção, cada ordem de produção com 2 unidades, sendo que uma ordem de produção eu finalizei, então aqui ele subtraiu, agora eu tenho 6 unidades, mas o total aqui, o total da quantidade disponível continua sendo 8. Perfeito? Espero ter ajudado e até a próxima. Ideal Words.